propósito de Deus é maior na tua vida. A dor não vai te parar, a tristeza não vai te parar, a depressão não vai te parar, a calúnia não vai te parar. Porque em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40 e versículo 31, a Bíblia diz que o Senhor renova as tuas forças como águia. Ele te dá força para correr sem se cansar, para caminhar sem se fadigar. E esse é o 15º dia do nosso propósito de oração, 30 dias de jejum e oração, orai sem cessar. Eu te convido a ficar comigo até o final dessa mensagem, porque Deus vai falar contigo. No ano de 2024, eu fiquei 21 dias internada no hospital, na ala da psiquiatria, com crise de depressão, síndrome do pânico e, segundo o que o médico disse para o meu esposo, também um quadro de esquizofrenia. E o propósito de Deus na minha vida é maior. Eu vim para casa tomando 15 comprimidos entre antidepressivos e vitaminas, por causa também de um quadro de anemia que eu vinha sofrendo. E depois que eu vim para casa, o peso era tão grande, mesmo com tratamentos, com remédios que muitas vezes nos deixam paralisados, travados, e a gente mal consegue falar direito, a língua enrola, não dá vontade de fazer nada, o corpo trava. Eu olhava muitas vezes o meu esposo organizando a casa, lavando a louça, e eu queria ajudar ele. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu sabia que o Senhor tem me chamado, eu sei muitas vezes o chamado, que muitas vezes o Senhor tem me chamado a fazer vídeos, a compartilhar a palavra que o Senhor colocou na minha vida contigo, mas todas as vezes que eu iniciava esse propósito dos vídeos, eu não tinha força para continuar. Ao longo de alguns anos, eu venho começando a fazer vídeos e paro sempre no meio do caminho. Mas eu sempre retorno a fazer porque o propósito é maior. E nesse ano de 2024, eu, ouvindo o chamado do Senhor para fazer a sua obra, eu perguntava, Pai, como é que eu vou fazer? De que jeito eu vou fazer se eu mal consigo lavar uma louça? Eu prefiro que o meu esposo lave porque eu não tenho força para ajudar ele, eu não conseguia estender uma cama e muitas vezes mal tinha força para escovar os dentes e para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar das crianças. Eu passei um grande período sem querer sair pra rua, sem sair para fora de casa, sem querer ir na igreja, e com uma tristeza muito grande, um desânimo, sem vontade de fazer nada, absolutamente nada. Eu olhava pra rua e eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair pra rua? Como é que eu vou falar a tua palavra? Como é que eu vou pregar se eu mal consigo me levantar? Mas o propósito de Deus é maior. O propósito é maior. E as coisas foram acontecendo naturalmente. O Senhor foi nos levantando aos poucos. Através dos pensamentos, o Senhor foi trabalhando e eu pensava, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que vencer, eu tenho que orar. Eu mal conseguia formular uma frase de oração, mas eu tinha certeza de que eu precisava orar, que era necessário, porque a oração é o pulmão de quem caminha com o Senhor. Um cristão que não ora está fadado ao fracasso, está fadado à desistência, e eu sabia disso. Então o Espírito Santo gritava na minha mente, no meu coração, que eu precisava orar. E foi Ele que foi me sustentando. Foi o Espírito de Deus que foi me orientando, que foi me dirigindo, que com todo o seu amor, toda a sua bondade, foi tendo paciência comigo, me instruindo dia após dia. E agora eu tô aqui falando contigo mais uma vez. Eu não sabia como é que eu ia formular uma frase diante da câmera. Eu não sabia como é que eu ia fazer um vídeo. Eu não tinha coragem. Eu me sentia com a autoestima baixa. Eu olhava pra mim com tantos processos. Tem uma pregadora que diz que
Quando a gente está no deserto, até com cara de deserto a gente fica, e é verdade. E por causa disso eu não conseguia me mover para fazer aquilo que o Senhor queria. Eu não conseguia entregar um panfleto, eu não conseguia falar uma mensagem para alguém na rua, mas o Senhor foi trabalhando, e o Senhor tem trabalhado dia após dia. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu não tomo nenhum comprimido, a não ser para dor de cabeça, quando a gente tem algum problema mais pontual, assim, uma gripe, uma dor de cabeça. Mas aqueles 15 remédios que eu voltei tomando do hospital o ano passado, esses eu já não tomo mais. E eu não tô dizendo aqui para te largar os teus remédios, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que o Espírito Santo renova as tuas forças e ele te traz vida, porque o propósito do Senhor, ele vai ser cumprido na tua vida. O propósito é maior. O propósito de Deus na tua vida é maior do que essa crise no casamento, é maior do que a depressão que tu tá atravessando, é maior do que a crise financeira. E no tempo certo, o Senhor vai colocar as coisas no lugar, porque existe um propósito a ser cumprido. O Senhor renova as forças como águia. E assim como uma águia, muitas vezes há uma tradição, né? Na verdade, é uma tradição que muito se fala sobre a águia. E, na verdade, é uma tradição motivacional, né? Ela não é comprovada de fato, mas que a águia, ela se isola para que ela seja renovada, troca as penas, troca o bico, as garras, né? Para viver mais 40 anos. E eu quero te dizer que tu é águia. O Senhor tem te levantado para ser águia. Talvez tu tenha andado sozinho muitas vezes e não entende por quê. Porque tu é águia. O Senhor está te renovando. Ele vai renovar as tuas forças. E o nome dele, só dele, vai ser glorificado na tua vida. Ninguém vai poder dizer que tu chegou onde chegou porque te ajudou. Se não fosse essa pessoa, tu não seria ninguém, não seria nada. Porque o único que te ajudou, te levantou, te colocou de pé no momento da solidão, no momento da dificuldade, no momento do quarto escuro, da depressão, da tristeza, da angústia, das toneladas de remédio que tu tomou, dos processos difíceis que tu passou, muitas vezes sozinho. Ele merece toda a honra e ele merece toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o domínio. Tudo seja para ele e por ele. O nome dele vai ser glorificado na tua vida e o propósito vai ser cumprido. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, porque até aqui a tua mão tem nos sustentado. E se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Se não fosse o Senhor, Pai, o mal teria se alegrado com a nossa fraqueza, mas a tua palavra diz que quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Quando nós pensamos que não podemos, aí o Senhor nos levanta para mostrar que o Senhor é o Deus da nossa vida. Pai, eu coloco essa pessoa na tua presença, nesse momento, Espírito Santo. E eu te peço que da mesma forma que o Senhor tem feito comigo, assim como o Senhor tem me colocado de pé para seguir em frente no cumprimento do propósito, da chamada que o Senhor colocou na minha vida, eu também peço que o Senhor levante essa pessoa, meu Pai, dessa situação que ela está passando e que ninguém sabe. Essa situação de dor e de angústia que talvez ela esteja vivendo no quarto escuro, no quarto fechado. Ou talvez ela esteja em meio a uma multidão de pessoas que não tem ideia do quão sozinha ela se sente. Meu Pai Santo, Deus vivo, eu te peço, por favor, faz um milagre e levanta essa pessoa do pó da cinza, meu Pai. Como a tua palavra diz que o Senhor levanta o homem do pó e do lixo e faz ele se assentar entre os príncipes da terra. Eu te peço e já te agradeço, porque até nesse propósito de 30 dias de jejum e oração e palavra, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não se engana, meu Pai. Na tua escolha o Senhor não se engana. O Senhor conhece o homem e a mulher antes do ventre. O Senhor conhece e esquadrinha os rins, o pensamento, meu Pai, o coração. O Senhor conhece o interior, o que há dentro do homem, dentro da mulher, dentro daquele que o Senhor escolheu para fazer a tua vontade, para operar segundo
a tua vontade, a tua direção. Quero te agradecer nesse momento, meu Pai, pela vida dessa pessoa que chegou até aqui me ouvindo, porque certamente o teu propósito é maior na vida dela. Cumpre o teu propósito e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.